Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja derramada agora sobre as suas vidas, sobre a vida de cada um de nós. A graça e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós. Povo de Deus, nós somos povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Ele que te deu a vida, o fôlego de vida. Ele que te faz despertar a cada manhã. Por isso, irmãos e irmãs, é muito importante, antes de colocarmos o nosso pé no chão, devemos consagrar a nossa vida no altar do Senhor, nas mãos dele. Entregar o dia que nós iniciamos nas mãos dele. Esperar dele a graça e a misericórdia. Porque com a graça e a misericórdia dele, nós não seremos abalados. A palavra que Deus nos trouxe hoje foi essa: não seremos abalados, se estivermos firmados na rocha, que é Jesus. Firmados no Senhor, não seremos abalados. Mesmo que esteja acontecendo tudo o que está acontecendo, que nós sabemos muito bem tudo o que está acontecendo, estamos enfrentando uma crise da existência toda, de toda a Terra. Todo o planeta Terra está experimentando da grandeza de Deus. Está parando para entender que nós não somos deuses, que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos do nosso Criador, do nosso Pai, e precisamos andar em comunhão com Ele, no centro da vontade dEle. Por isso que nós estamos enfrentando uma situação que é difícil. É muito difícil. E eu louvo a Deus porque Ele está conosco. Porque nós não suportaríamos se não estivéssemos debaixo da graça e da misericórdia dEle. Mas é tremendo o poder de Deus, porque na graça dEle, na misericórdia dEle, nós não seremos abalados. Nós estamos enfrentando, mas nós não estamos sozinhos. Nesta batalha, o Senhor está batalhando por nós. Ele está consertando aquilo que precisava ser consertado. A sua igreja precisava de ajustes. Nós não vamos chegar diante de Deus de qualquer forma. Nós precisávamos de ajustes. Estava havendo muitas mentiras no mundo. E a mentira do mundo, a sujeira do mundo, já estava invadindo as igrejas. Já estava contaminando a igreja, a noiva do Senhor. A noiva do Senhor estava ficando com suas vestes sujas. Estavam sem azeite nas lamparinas. Estavam dispersas. Elas estavam esquecidas do Criador. A igreja do Senhor. Por quê? Porque o mundo estava nos tragando. Nós estávamos sendo tragados sem nem percebermos. Nós estávamos caminhando para o mesmo lugar que estavam indo aqueles que preferiram, que têm preferência pela morte eterna.
Então nós estávamos nos deixando levar pela onda da evolução. Ah, se a pessoa respeita a palavra de Deus, aquilo que tem a palavra de Deus, é muito conservador. Ah, essa mulher está falando coisas, isso aí é do tempo dela. Mas a palavra de Deus não muda. E nós estávamos nos deixando levar pelo engodo do mundo, que estava duvidando de Deus, brincando, verdadeiramente brincando com o poder de Deus. Brincando com o poder de Deus. Era assim que nós estávamos. Nós estávamos começando a brincar com eles. Ou porque participávamos de alguma forma, porque na hora que você assiste uma coisa demoníaca, satânica, você está dando ibope a Satanás. Então, de alguma forma, você está participando para que aquilo se propague. Porque se ninguém der o menor valor, a menor importância ao demônio, ele fica lá no canto dele sem nenhuma, ninguém está dando a ele nenhum valor, nenhuma importância. Mas não, nós estávamos nos deixando levar. E quando muito, não nos deixávamos levar, mas ficávamos no nosso egoísmo, ali guardadinhos, escondidinhos, dentro das igrejas. Fora da igreja, você tinha que ser um crente 007. Afinal de contas, você ia aborrecer alguém com um assunto tão chato, tão sem importância, como é a vida eterna. Era assim que nós estávamos, irmãos. Era assim que nós estávamos e nem percebíamos. 24 horas do dia era pouco para a gente conseguir ouvir e ler as mensagens do WhatsApp. As redes sociais bombando. E a palavra de Deus mofando, sendo colocada em último plano. Era assim que nós estávamos. Vamos ser honestos. Era assim que nós estávamos. Nós estávamos tão ocupados com as coisas que Satanás colocava diante de nós para nos preocupar, que nós não olhávamos para o alto. E isso que está acontecendo na terra está levando tanto a igreja do Senhor, como aqueles que negam até o Senhor, a parar um pouquinho e rever os seus valores. Rever os seus valores. Mas Deus tem pressa em nos socorrer. Deus tem pressa em nos tirar desse caos. Ele tem pressa, irmãos. Vamos fazer alguma coisa para adiantar esse processo? Mas o que nós vamos fazer? Primeira coisa é buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. É correr para os pés daquele que pode resolver. E ali, diante de Deus, na presença maravilhosa de Deus, nós começamos a receber de Deus orientações. Tipo essa que eu recebi. A orientação com todas as... O Senhor teve cuidado com... Ele foi assim, cuidadoso com o como eu deveria fazer. Não era de qualquer forma. Quando o Senhor me ungiu, depois que ele falou sobre o canal, como deveria ser, e ali ele me inspirando, mostrando como ele queria que fosse, detalhes de como deveria ser, ele disse: agora levante-se para ser ungida. E aconteceu, irmãos, nesta unção,
o sobrenatural de Deus. Ao ser ungida pelo Senhor, Ele não só me capacitou, como Ele me libertou de algumas coisas que estavam lá no baú. Sabe aquele baú esquecido? Que você nem lembra mais? Estava lá. Mágoas que eu precisava me libertar. Perdão. Eu precisava de perdoar. Eu não tinha nem essa coisa de ter conflito com ninguém. Graças a Deus, eu tenho muita facilidade de respeitar as pessoas e não gosto de conflito. Eu não gosto de conflito. É uma coisa que faz parte da minha natureza. Mas o fato de você não conflitar, você não discutir com aquela pessoa, não é tudo para Deus. Faltava perdoar mesmo. Perdoar mesmo algumas pessoas. E na unção, eu percebi isso. Que eu consegui amar de uma forma diferente aquela pessoa. Porque eu amava com a ferida. Eu amava, mas eu até orava pela pessoa, a necessidade que a pessoa tivesse. Mas aquela ferida ali, maltratada, ainda faltava o azeite do Espírito Santo de Deus para ser completamente cicatrizada. E aquela ferida que eu pensava que nem estava mais ali. No momento em que o Senhor me ungiu, vieram as lembranças. E eu senti um amor muito maior pelas pessoas que eu amava, mas me lembrava daquilo que tinha acontecido. E talvez, irmãos, isto esteja acontecendo com você. Você, minha irmã. Você, meu irmão. Você se reconciliou com a pessoa. Você não tem problema com a pessoa te magoou muito na sua vida e você conseguiu se reconciliar com ela. Dizer, tudo bem, eu desculpo. Vamos, bola para frente. Mas o perdão genuíno, aquele verdadeiro, ainda falta. Como eu não sabia que faltava. Para que sua casa espiritual fique completamente limpa. Porque Deus quer sua igreja limpa. Então, aquilo que falta em você, que falta você fazer, peça ao Senhor que unja você. No momento que o Espírito Santo de Deus, ele chegar na sua vida, pode ter certeza absoluta, como você vai sentir um amor muito especial pela pessoa que você até hoje ainda guarda na memória aquilo que aquela pessoa fez. Você já pensou se Deus nos perdoasse, mas ficasse remoendo aquilo? Quando nós chegássemos lá, Ele lembrando das nossas meninices, de antes de conhecermos a verdade, dos nossos pecados, na nossa juventude, a infância não, porque o coração da criança é totalmente puro. Por mais que queiram perverter as nossas crianças, não vão conseguir. É a natureza da criança, que é muito pura. Mas desde a nossa adolescência, quando começamos a entender as coisas, quantos pecados cometemos quando não conhecemos a verdade? Quantas coisas que nós até nos envergonhamos quando vem em nossa memória. Já pensou se Deus ficasse guardando tudo isso e quando você chegasse lá, no momento que o Senhor te recolher, te levar para voltar para a casa do Pai, chegasse lá e Ele ficasse lembrando isso? Como você ia ficar triste que a lembrança do Senhor chegaria em você? Como você se sentiria sujo, suja, não é isso? Então vamos liberar o perdão.
completamente. Não é só desculpar a pessoa. Perdoe mesmo. Ame aquela pessoa. Interceda por ela. Eu noto que hoje a minha oração, ela flui diferente para aquelas pessoas que eu precisava concluir o meu perdão. E eu louvo a Deus por isso, porque foi mais uma coisa, uma dádiva que Deus me deu, que eu não tinha. E Ele me deu de presente no dia 22 de março, na madrugada de 22 de março de 2020, agora deste ano. Então, o Senhor me limpou. Eu precisava estar limpa para poder falar do amor de Deus para vocês. E eu peço a Deus que me revele todos os dias o que tem, se tem alguma sujeirinha, alguma poeirinha, que Deus tire. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Às vezes, o adversário de nossas almas usa pessoas que nós amamos, até para lembrar aquilo. Aquilo que você já perdoou. Aí é tão interessante, porque quando chega na sua memória aquilo que aquela pessoa fez, é uma coisa tão insignificante, irmãos. Por mais que naquele momento que aconteceu foi tão importante, perde totalmente a importância. Aí é que nós entendemos a verdadeira essência do perdão. É que mesmo que traga na sua memória aquilo que você não queria nem lembrar mais, que você perdoou mesmo, mas quando chega, chega diferente. Você consegue sentir misericórdia daquela pessoa. Você consegue sentir que aquela pessoa, meu Deus, aquela pessoa só precisa do amor de Deus. E começar a interceder pela salvação dela. Começar a clamar a Deus, que Deus chegue ali na vida dela como chegou na sua vida, como chegou na minha vida. É isso que Deus quer, sua igreja limpa. Por isso que nós estamos passando, pelo que estamos passando, pela pandemia, pelo medo do amanhã. Perca esse medo do amanhã, porque o seu amanhã, o meu amanhã, ao Senhor pertence. A quem? Ao Senhor. Mas ao Pai. O Pai, ele disse que até se uma mãe se esquecer do filho que amamenta, ele não esquecerá de você. Ah, então vai dar tudo certo. Tudo vai se acalmar. Tudo isso que nós estamos passando vai passar mesmo, passando. Eu fui até redundante, porque é uma coisa que vai passar. Já está passando. Deus já está dando muitos escapes. As coisas estão acontecendo. Deus está iluminando a mente dos cientistas, dos médicos, de todos da área de saúde, dando a eles discernimento para saber como trabalhar nesta pandemia, como fazer para que ela se dissipe. É tudo a ação de Deus, irmãos. Tudo no tempo do Senhor. Quando o Senhor perceber que a sua igreja amadureceu, que ela foi realmente lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus, que ela se rendeu, ela reconheceu, eita, eu estava no pecado mesmo e nem percebia. Ou, eita, eu precisava fazer isso, deixar de ser omisso. Então, eu acho assim incrível a forma como Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, irmãos, em nossas vidas. É assim que eu vejo. Porque Ele agora, hoje, Ele me fala na oração, não fiquem abalados. Não sejamos abalados, irmãos. O Senhor disse que nós não devemos nos abalar, que nós devemos confiar. E aí me veio o Salmo 4. Confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi.
Ele disse: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ou seja, eu vou conversar com o Senhor. O Senhor me aliviou da angústia, mas eu quero continuar em comunhão com o Senhor. Porque é isso que está faltando. Quando vai aliviando, aí a gente já vai se afastando. Oxe! Eu acho que o nosso pai diz que é isso. Só me procura quando está doendo? E no momento da sua alegria, esqueceu de mim? Mas o salmista disse aqui que o Senhor aliviou ele da angústia. Mas ele pede ao Senhor que ouça a oração dele. Ou seja, ele vai continuar conversando com Deus. Aí ele disse assim: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Que pergunta, viu, irmãos? Porque nós fazemos muito isso mesmo. Por isso que veio a pergunta: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Até quando? Olha a pergunta do Senhor. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor, aqui foi o salmista que disse, Davi, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. E ele também tem misericórdia de nós e nos ouve quando nós clamamos por ele. Tremam de medo e não pequem. No 4 aqui. É o Salmo 4, no versículo 4, ele disse: tremam de medo e não pequem. É uma frase pequena, mas ele está dizendo muito. Se você tremer de medo e não pecar, você vai ser muito feliz. Você vai ser liberto. Aí ele disse: consultem o travesseiro, o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração. Olha que coisa linda. O salmista disse que o Senhor pôs alegria no coração dele. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, daqueles que não te conhecem. Quando eles têm fartura de cereal e de vinho, cheios do celeiro cheio, cereais e vinhos. Mas a alegria daquele que tem o Senhor não precisa do cereal e do vinho. Precisa da presença do Senhor, da comunhão verdadeira com o seu Criador. Aí ele conclui, o salmista Davi, dizendo que em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha que maravilha. O último versículo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aí você pode imaginar, então é porque Davi, ele não enfrentou nenhuma guerra, nenhum inimigo. Ninguém se voltou contra Davi. Ele estava bom demais, por isso que ele deitava e já ficava ali, o sono vinha. Não. Foi pela fé, a confiança de Davi. Quando ele entrava na presença do Altíssimo, nada mais tirava sua paz. E é assim que nós devemos ficar agora, neste tempo difícil. Neste tempo da pandemia,
Devemos buscar a presença do Senhor, porque na presença dele não seremos abalados. Os que confiam no Senhor, tem um salmo aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Não sejamos abalados pelas notícias, irmãos. Irmãos, não sejamos abalados. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que precisamos. Infinitamente mais do que precisamos. Nós estamos firmados na rocha. Então, sabemos que está acontecendo. Mas sabemos que o Senhor está no comando. Que o Senhor está no controle total da situação. Total, não esqueçam, total. Se o Senhor hoje desse a ordem que a pandemia ia acabar hoje, eu não me surpreenderia se soubesse que houve, em geral, no mundo inteiro, a cura. No mundo inteiro, todo mundo foi curado na mesma hora. Eu creio, irmãos, que Deus pode fazer isso. Agora a pergunta que vem é: será que esse é o momento certo do Senhor fazer isso? Será que vamos colocar tudo a perder? Toda a dor que nós estamos enfrentando, quando o Senhor transformar nossa tristeza em alegria, será que nós vamos esquecer daquele que nos livrou de tamanho mal, de tão terrível mal? Será que nós vamos voltar para aquela mediocridade que nós estávamos vivendo antes da lição boa que Deus está nos dando? Ou será que nós vamos ser o bom aluno, aquele que aprendeu a lição e que agora sabe como agir? A partir de agora, acabou a pandemia, pronto, veio a notícia. Mesmo para alguns meios de comunicação, mesmo com lágrimas, porque acabou o mal, porque o mal estava dando muito ibope. Aí vai ter que dizer: eita, acabou a pandemia. E a igreja do Senhor vai dizer: glória a Deus! Acabou a pandemia, glória a Deus! Nós estamos agora livres para adorar o nosso Deus em qualquer lugar, ao ar livre, sem máscaras, dentro da igreja, sem medo, sem máscaras, louvando, abraçando e glorificando. Glória a Deus! É assim que a igreja do Senhor vai acordar, vai sair dessa situação. Louvado seja o nosso Senhor que nos permitiu passar por este estreito, porque através dele nós estamos vendo a face do Deus Altíssimo. Nós estamos andando conforme os seus planos. Nós estamos vendo o mover de Deus. Pessoas sendo salvas todos os dias. Já pensou que alegria que Pedro teve? Mais de 3.000 pessoas se converteram quando ele pregou. Ali, ao ar livre. Que não vai caber nos templos o número de pessoas que vão se voltar para a verdade, que vão dizer não para o pecado, que vão pedir perdão a Deus pelos seus pecados e vão se reconciliar com o seu Criador. Oh, Deus tremendo! Vai haver reconciliação, irmãos.
As pessoas vão olhar mais para o outro a partir de agora. Não é possível, pelo menos a sua igreja, Senhor, que nós venhamos a olhar mais para o nosso próximo, a atender ao chamado do Senhor. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mesmo que você tenha timidez, Deus tira essa timidez de você. Tenha dificuldade de se expressar como eu tinha, porque eu acho que nunca mais eu terei. Eu nem tenho mais, porque eu digo tudo que Deus coloca para que eu fale, eu digo, não deixo nada oculto. Quando eu desligo aqui é porque ele chegou. Chegou, aí eu paro. Mas é ele. E sabe por quê? Pela fé. Não seremos abalados. Pela fé, você vai fazer muito mais do que falar num canal. Você vai viver a palavra de Deus no seu dia a dia, a cada minuto. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você vai falar mais que pecado é pecado e que o que não é pecado não é pecado. Você vai deixar de ser religioso e vai passar a ser cristão verdadeiro. E aquele cristão 007, que quando chega na escola, para não ser ridicularizado pelos colegas, quando vê uma situação de pecado não avisa, vai ser o que não fala a verdade para a pessoa, e se aquela pessoa se perder, você vai ter culpa nisso, porque você não falou. O atalaia, ele tem que anunciar. Quando vir uma pessoa fazendo uma coisa errada, olha, meu colega, eu gosto muito de você, demais, olha, eu sempre valorizo muito você, eu gosto muito de você, mas isso que você está fazendo eu não valorizo mesmo, é errado e pode te levar realmente para uma morte eterna. Porque isso aí vai te levar para o fundo do poço. Saia dessa. Esse é o verdadeiro. Aí se o outro chegar, você não tá com nada, não sei o quê. Eu já te avisei, viu? Fiz a minha parte. Além de você não comungar com ele para agradá-lo, você não concordar, você avisa para ele e você ainda sai desse caminho limpo, porque você fez a sua parte. E aí você mostra para ele, olha, ali tá errado. E todas as vezes que o diabo tentar contra você, colocar situações para levar você ao pecado, lembre dessa pandemia, criatura. Lembre dessa pandemia. Não é possível. Lembre que no momento da pandemia, os cientistas tiveram que dizer, eu preciso de alguns meses para resolver esse problema. E todo mundo dizendo, mas eu preciso agora, hoje, porque senão eu vou ver essa pessoa morrendo, ou eu vou morrer. Lembre como foi? Agora Deus está colocando os medicamentos, está mostrando, já está. Eles chegam a se surpreendem. Os cientistas, como é que pode um remédio de verme que trata de escabiose? Ivermectina trata de escabiose. Está combatendo esse monstro que está querendo destruir todo mundo. Olha os escapes do Senhor. Um remedinho de verme, ivermectina. Ele está servindo até como profilaxia. Antes de você ter o sintoma, você já pode tomar. Inclusive, eu já tomei toda a minha família, graças a Deus, como profilaxia. Evitar que ele venha com força. E muitos escapes, os medicamentos que quiseram proibir, que agora viram que ele faz muito melhor, ele faz muito bem, muito mais o bem, ele cura muito mais do que seus efeitos colaterais. Porque todo medicamento tem efeito colateral. Todo medicamento você pode sentir alguma coisa. Mas se você está sendo acompanhada pelo médico, ele que prescreveu a dose certa e tudo, não tem o que temer. Tem mais que tomar o remédio. Tem mais que tomar o remédio. O remédio que for colocado diante da gente
nós temos que confiar primeiramente em Deus, que inspirou os médicos, para que deu a eles coragem, de mesmo sabendo que não, os estudos ainda não foram completos, que não sei o quê, que agora foram, né? Mas aí, hoje eles dizem, antes eles diziam de forma tímida, eu tomei, né? Mas diziam, colocavam nas redes sociais, e tudo isso é ação de Deus. São escapes que Deus está trazendo para nós. Então Deus está conosco. Deus está conosco nesta jornada. E Ele só quer uma coisa: a tua salvação. Ele está pensando em você, na sua vida eterna. Ele está pensando em você, em mim. Então, se o remédio precisa ser esse, o Senhor pensou em tudo. Ele pensa em tudo, está tudo sob o controle dele. Foi preciso mesmo esse vírus. Foi preciso. Porque esse vírus, ele é muito abençoado. Ele é muito, por incrível que pareça, ainda vão agradecer esse vírus. Porque foi a ação de Deus. Deus que esteve, está e estará à frente de tudo em nossas vidas. Como que esse vírus ia ter poder diante do nosso Deus? É claro que tudo que aconteceu foi porque Deus agiu, ele estava agindo e está agindo por nós, pela nossa salvação. Mas fiquem em paz. Porque essa história de pensar que não tem nada está no controle, as autoridades não têm controle sobre isso, os médicos ainda não têm total controle sobre isso, os cientistas ainda estão fazendo a vacina e estão em teste, não sei o quê. Gente, tenha calma, Deus está no controle. Ele disse que você não se abale. Ele está no controle. Essas pessoas que o Senhor recolheu, elas seriam recolhidas de qualquer forma. De qualquer forma elas iriam. Agora, foi desta forma para você que não crê em Deus entender que Deus existe. Entender que tem autoridade hoje de joelhos pedindo socorro de Deus. Porque reconheceu que todo o conhecimento que essa autoridade tem e todo o poder decisivo não está servindo de nada para resolver a situação. Aí essa pessoa entendeu de olhar para o céu. Quando olhou para o céu, viu a solução. Viu que tem solução. Então vou me ajoelhar. E começou a se ajoelhar. E que Deus coloque mais autoridades de joelhos. Quer ganhar a guerra? Prostre-se diante daquele Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, que você vai ganhar a batalha. Quer ganhar a batalha? Recorra a ele, ao nosso general maior. O nosso general tem um hino que diz: e o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Seguimos os seus passos, obedecemos. E assim, nenhum inimigo nos resistirá. Eu não sei cantar, vocês já perceberam. Mas eu sei adorar. Eu sei obedecer. E pela obediência, eu me exponho. Esse louvor, ele é tremendo.
ele mostra que alguém guerreia por nós. Aquele que morreu na cruz por nós. Ele luta por nós. Ele luta por nós por amor. Não porque mereçamos. Não porque mereçamos. Por isso que existe a misericórdia. A misericórdia que Deus dá, porque nós não merecemos de Deus o favor, aquela graça imerecida que Ele derrama sobre nós. Ele derrama porque Ele tem misericórdia de nós, que somos fracos, pecadores. Agora, no momento que você tem consciência disso, que você é fraco, que você precisa de pedir a Deus todos os dias para Deus livrar você de todas as tentações, de tudo que possa te afastar de Deus, nesse momento, irmãos, é que chega a nossa vitória. Com essa consciência é que nós permitimos que haja uma transformação dentro da gente. Que Deus, Ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Porque esse é o primeiro passo. É que Ele esteja no primeiro lugar. Aí Ele estando no primeiro lugar, você consegue até fazer isso agora que eu fiz, sem saber para onde vai cantar. Um louvor que foi quando em 1989, quando eu me converti, estava no auge. Em 1989. E graças a Deus, eu não cantei ele todo, mas a parte que eu cantei, eu tenho certeza que eu não errei. Nenhum inimigo nos resistirá. E lembrem-se, o seu inimigo não é sangue nem carne. Você não pense que a pessoa que está ao seu lado, seu próximo, é seu inimigo. O adversário, nestes dias, está tentando de toda forma, porque não tem que ficar todo mundo dentro de casa o tempo todo. Aí, o que está acontecendo? O adversário está tentando contra as famílias. Ele está investindo contra nós, contra nossas vidas, contra nossa família. Não fique chateado, não se revolte com sangue nem carne. Nem com seu filho, nem com sua mãe, nem com seu pai, nem com seu amigo que mora ali com você, a família, nem com o seu esposo, nem com a sua esposa, porque o adversário está investindo pesado, tentando as pessoas, fazendo tudo para que um magoe o outro, para poder ali, ele destruir o lar. Porque ele está pensando, como é que pode? O Senhor deixou esse povo dentro de casa, família sendo família? Família sendo família? O pai dentro de casa mostrando o filho, ei rapaz, eu não estava sabendo não que eu estava no trabalho direto, ou então no WhatsApp, e aí eu não estava vendo você fazendo isso, rapaz. Aí vem os conflitos, mas que o Senhor esteja com vocês, não permitam que as diferenças sejam resolvidas de forma animalizada, com violência. Não, não dê gosto ao adversário de nossas almas. Resolvam as diferenças com amor, buscando sempre entender isso. Jesus, abre os olhos dessa pessoa. Essa pessoa caiu em tentação e fez isso que me magoou tanto. Abre os olhos dessa pessoa para essa pessoa reconhecer o seu erro e me pedir perdão. Mas quando essa pessoa vier te pedir perdão, você já tenha perdoado, sabendo que não foi a pessoa, o sangue e a carne que te magoou. Foi o adversário que está investindo contra nós. Ele está muito revoltado, porque ele está meio que sem ação. Vocês perceberam isso? Ele tenta um aqui, tenta outro acolá, mas ele tá desesperado, ele tá surdinho. É tanta gente procurando Deus e adorando a Deus. E o adversário fica desesperado, porque ele está ouvindo muitos louvores a Deus dentro dos lares. Encham a casa de vocês de louvores, salmos e hinos espirituais. Adoração a Deus, adorem a Deus. Façam isso que o adversário sai da casa de vocês. E aí vai ficar o amor, a paz, a união no seu lar. Que Deus entre nas suas casas. Que Deus faça morada, Ele fique numa casa limpa.
Porque dentro dessa casa não vai ter adversário. O adversário, ele tá meio que encolhidinho, sabe? Porque ele tá ouvindo os louvores. Em casas que nunca ele ouviu louvores. Ele vivia à vontade nessa casa. Era só samba lelê, era só música do mundo. E o povo rebolando até o chão. Aí, puf, caía de tanto beber. Era uma besteirol tão grande. E ele ali se divertindo. E o povo bebendo e se drogando. E ele ali se divertindo. Então, a mulher sábia que edifica a sua casa, trabalhe agora, guerreira. Vamos agora lutar para salvar os nossos filhos, os nossos familiares, o teu marido. Coloque louvor. Quando ele quiser botar o samba lelê lá, não tem problema. Deixa ele colocar as coisas que ele quiser colocar. Não vá pedir para ele desligar a televisão. Agora, você também não está proibida de pegar o seu celular, colocar um louvor no YouTube. E aí você bote o máximo que o seu celular aguentar. E aí, como quem não quer querendo, você anda por sua casa toda louvando e glorificando a Deus. Que se aquela TV que está ali com aquele som, ou aquele computador que está ali com aquele som demoníaco, ou aquelas coisas que estão passando que não agrada a Deus, se a pessoa lá não desligar, ele quebra. Porque o adversário ele vai sair em retirada. E os anjos do Senhor vão chegar na sua casa e vão limpar a sua casa. E aí, quem não quiser TV quebrada, sem poder nem sair para consertar, sem ser de máscara, quem não quiser seu computador quebrado, seu celular quebrado, pare de colocar lixo dentro da sua casa. Você, como chefe de família, Deus te colocou como cabeça da sua casa. Se sua mulher estiver doida com a história de botar samba lelê e ficar se requebrando lá, no lugar de estar adorando a Deus, você tem a obrigação de fazer como a mulher sábia, de colocar um louvor, e aí que aquilo ali acabe. Não fique brigando, pegando sua mulher e puxando, não. Consagre ela ao Senhor. E consagre aquele meio de comunicação que ela está usando, que está trazendo mal para dentro da sua casa. Que eu garanto a você que ele vai se quebrar. Ele vai parar. Ele vai parar de colocar lixo dentro de casa. E aí vocês vão ter uma vida maravilhosa com Deus sendo o Senhor da casa de vocês. Que Jesus entre na sua casa, faça morada no seu coração, na sua casa espiritual e no seu lar. Que ele chegue, que Jesus chegue na sua mente e limpe a sua mente, te liberte daquilo que está te levando para a morte eterna e fazendo as pessoas que você tanto ama infelizes. Seus filhos infelizes. Por quê? Por que você quer aproveitar esse momento da quarentena se drogando? Fique lúcido. Se recomponha. Seja o cabeça da sua casa. Dê um bom exemplo aos seus filhos. Fale de Deus para eles. Ocupe-os com o que realmente importa, com aquilo que leva para uma vida plena aqui na terra, uma vida verdadeira, uma alegria verdadeira, que não traz nenhuma ressaca, nenhuma consequência terrível. E depois uma vida eterna com Deus. Você tem obrigação. Você, chefe de família, você tem obrigação de abrir a palavra de Deus na sua casa. De ler nem que seja um versículo por dia. Se permita que Deus te liberte. Se permita, abra sua alma, abra o seu coração, sua mente para Deus entrar e poder trabalhar na tua vida.
Deus não quer invadir. O demônio é que invade as pessoas, que invadem as casas sem ser chamado. Mas Deus, Ele está esperando que você tome uma posição. Que você limpe a sua casa espiritual, primeiramente, e depois o seu lar. Deus está te chamando, porque te ama. Está te chamando a atenção para isso. Acorda. É tempo de despertar. Não foi à toa que Deus colocou no meu coração que este canal, o nome dele é Despertar com Cristo. Desperta desse sono profundo, desse sonífero que Satanás colocou em você. Acorda para a vida. Acorda para a vida, enquanto você pode, enquanto ninguém te deixou, te abandonou. Sua esposa não lhe deixou. O seu marido, mulher, que não tem sabedoria, que está se drogando dentro de casa e bebendo, ele não te deixou. Agradece a Deus que está sustentando ele aí. Seus filhos precisam de uma mudança que tem que partir de você para que tudo aconteça na sua casa. Tudo tem aquela paz que você deseja, porque no fundo você quer essa paz na sua casa. E o Senhor está te oferecendo nesta manhã. Aceite esse Jesus na sua vida. Entregue verdadeiramente. Não seja meio crente. Porque se você for quase crente, você quase que ia para o céu. Mas aí você vai para o inferno. Você não pode ser morno. O morno Jesus vomita. Então você que é quase crente, tire o quase. Seja cristão verdadeiro. Você sabe o que eu estou falando. Seja cristão verdadeiro. Eu não estou falando em igreja católica ou evangélica. Eu estou dizendo, seja cristão verdadeiro. Seja cristã, mulher, verdadeira. Meio termo, não. Verdadeira. E a nossa missão como mulher é uma missão muito, muito importante. A mulher sábia edifica a sua casa. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Dê o bom exemplo, se você não está dando. Se você está se drogando. Se você está bebendo para esquecer. Não faça isso. Um ensinamento tão bom que Deus está dando da pandemia, você está fazendo mau uso do ensinamento? Cuidado. Para toda ação tem uma reação. Tudo que nós estamos fazendo tem uma consequência. Até aqui o Senhor falou. E até aqui. Amém, irmãos? Amém.